Pessoal, bom dia. Deixa eu me identificar para vocês. Meu nome é Moisés da Márcia. Entreguei para vocês um folheto falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Eu queria destacar primeiro, agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo carinho de terem recebido o folheto. Alguns de vocês nem me conhecem, me deram esse crédito de confiar, de receber esse material da minha mão. Segundo, eu quero dizer para vocês da importância desse folheto. Porque é o seguinte, esse livro que eu tenho em minhas mãos, a Bíblia, é o único livro que a gente pode se referir a ele como sendo a palavra de Deus. Que eu posso dizer assim, quando eu estou lendo a Bíblia, Deus está revelando a vontade dele para a minha vida. Vou dizer isso para vocês por quê? Porque quando a gente pensa em Deus, o que a gente tem como cultura, como tradição? Eu vou procurar uma religião, eu vou procurar uma igreja. Só que se você procurar uma igreja diferente de mim, você vai acabar tendo um tipo de pregação dizendo que agrada a Deus de uma forma, eu vou acabar ouvindo outra coisa dizendo que agrada a Deus de outra forma. Mas como que a gente agrada a Deus da maneira de Deus? Isso é importante, sabe por quê? O Senhor Jesus disse uma vez assim, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, ainda que a gente frequente uma religião ou uma igreja, ainda que a gente creia em Jesus, a gente creia em Deus, se não for da maneira da vontade dele, a gente não vai conseguir a salvação, que é o objetivo das nossas vidas. Por que a gente precisa de salvação? A Bíblia fala que quando a gente foi criado, a gente foi a principal criação de Deus, tá? Fomos criados para a glória de Deus, para termos amizade com Ele, comunhão com Ele, porém essa amizade e comunhão foi quebrada quando a gente pecou. E não existe nenhum de nós aqui que nunca tenha pecado. Isso aí é inevitável. Um salmista tem um salmo que ele diz assim, quem pode entender os próprios erros? Perdoa-me ou purifica-me até dos que me são ocultos. Ele está pedindo perdão para Deus até dos pecados que ele cometeu, que ele nem percebeu que cometeu. Posso dar um exemplo? Digamos que a gente um dia tenha estudado junto quando a gente era moleque. E a gente teve uma briga lá, uma confusão, e a gente levou esse rancor, né? E toda vez que a gente se encontra, a gente lembra daquela situação e fala assim, não vou muito com a cara dela não. Aí você fala a mesma coisa, não gosto dele. Vou dizer para vocês, a Bíblia tem 2 principais mandamentos. Toda a Bíblia se resume em 2 mandamentos. Diz assim, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama o teu próximo como a você mesmo. Quando eu digo que eu não vou com a sua cara, que eu não gosto de algum de vocês, eu já quebrei o mandamento da Bíblia, eu já pequei. E a gente nem se toca que eu não gostar de uma pessoa é pecado. E quantos de nós aqui tem pessoa até na família que a gente não gosta muito, vizinho, colega de trabalho, de escola, né? Então a Bíblia convida todos nós ao arrependimento, por quê? Em Romanos capítulo 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o medo, nem a altura, nem profundidade, nem o futuro, nem o presente, nem o demônio, nem nada pode nos separar. Não existe nada que a gente possa fazer que Deus diga assim, não gosto mais dele, parei de amar. Ele vai amar a gente apesar dos nossos muitos pecados, apesar dos nossos muitos defeitos. Porém, a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. É a única coisa que pode afastar Deus da gente, é o pecado. E como todos nós pecamos, todos nós nos separamos de Deus. E qual é o objetivo do Evangelho, da vinda de Jesus a essa terra? É resolver esse problema. Por quê? Somente Ele tem poder para perdoar o pecado que nos separa de Deus. Uma vez esse pecado sendo perdoado, a gente está livre para reaproximar de Deus. Jesus falou assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu quero dizer para vocês, como é que vocês conseguem a libertação do pecado, da culpa do pecado, do peso do pecado, da escravidão do pecado, para se reaproximar de Deus? É indo na minha igreja, lá no domingo? É aceitando lá, eu vim aqui na igreja do Moisés, estou salvo? Quero dizer para vocês, quem disse não acertou, não é. A igreja não salva, a igreja não tem poder para perdoar pecados. Quem tem poder para perdoar pecados é o Senhor. E a Bíblia diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A Bíblia está dizendo que a mão do Senhor está estendida para salvar. E ela, já que não é lá na igreja, quero dizer para vocês que ela está estendida aqui agora.
Se você crer de todo o seu coração, a Bíblia diz assim, você vai me buscar e vai me encontrar quando me buscar de todo o teu coração. Se você crer com todo o teu coração, enquanto você está aguardando um atendimento para entrar, enquanto você está me ouvindo, você fala assim, Deus, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra que eu ouvi, eu entendi que o meu pecado me separou do Senhor, entendi que o Senhor me ama, porém o pecado me separa do Senhor e eu quero reaproximar. Eu quero pedir para o Senhor me perdoar aqui na fila enquanto eu estou ouvindo. Eu quero pedir para o Senhor entrar no meu coração. Eu quero entregar minha vida para o Senhor agora. Ele vai fazer isso. Não vai haver nenhuma mudança aparente. Ninguém vai perceber. Se eu estiver orando aqui, Jesus, me perdoa em nome de Jesus, Deus, me perdoa. Ele vai me perdoar e vocês não vão nem perceber que eu fui perdoado. Eu orei no meu pensamento e a Bíblia, nesse mesmo versículo que diz que a mão do Senhor não está encolhida, diz que o ouvido do Senhor também não está tapado para que não possa ouvir. Ele tem poder para ouvir, ele pode ouvir, ele quer ouvir a oração. Porém, ele não vai salvar ninguém pela força, nem pela violência. Ele não vai perdoar pecados de ninguém pela força, nem pela violência. A Bíblia diz assim, se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Então, quero primeiro agradecer a vocês por vocês terem ouvido, dado essa atenção a essa palavra, tá? Procurei que a gente estivesse baseado na palavra de Deus, porque é daqui que vem a vontade de Deus. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir esta palavra. Se viesse através da religião, a fé vem através da religião. Eu viria aqui e falar, vai para a minha igreja, vai para a minha religião. A fé vem através de um amuleto religioso. Eu ia ali numa bijuteria, compraria um monte de cordãozinho com símbolos religiosos para distribuir, pulseira, tornozeleira, mas a fé vem pela pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. Então eu creio que já gerou fé no nosso coração. E se gerou fé suficiente para que você entenda que você precisa agora do perdão dos pecados, da salvação em Cristo, quero orar junto com você. E você, no seu pensamento, no seu coração, você conversa com Ele. E eu vou dizer para você, não precisa se manifestar, me dar sinal, falar nada comigo agora. Leva essa experiência com você. Quando você chegar na sua casa, a sua família vai notar que você está agindo diferente. Porque é isso que acontece. Quando a gente recebe o perdão dos pecados e a salvação em Cristo, Deus dá para a gente o Espírito Santo. E Ele muda o nosso caráter, a nossa pessoa. A gente é transformado em nova criatura. A família vai perceber isso em casa e vai falar assim, por que você está diferente? Você não agia assim? Aí você vai poder testemunhar, olha, eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu pedi ao Senhor perdão dos meus pecados, entreguei meu coração para o Senhor Jesus e agora eu sou uma nova criatura. Eu agora vou servir a Deus. Foi para isso que Jesus veio, tá? Para fazer de nós, pecadores, novas criaturas, reconciliados, perdoados e salvos para morar com Deus na vida eterna. Vamos orar. Deus, eu te louvo nessa manhã por essas pessoas que aqui estão, que ouviram a Tua palavra, que deram atenção ao Teu Evangelho. Senhor, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra gera fé em nossos corações. Eu quero aqui, Senhor, interceder por cada coração, por cada vida. Não conheço todos eles, não sei os problemas que passam, mas o maior problema que a gente tem é o pecado, que é a única coisa que pode nos separar do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos limpe até daqueles que nos são ocultos, até daqueles que a gente comete sem querer. E traga, Senhor, em nós, nos nossos corações, nas nossas vidas, a Tua salvação, que só Cristo pode nos dar. Nós nos arrependemos, nós cremos no Senhor, queremos recebê-lo nessa manhã, em nome de Jesus, com ações de graças. Amém. Pessoal, se você orou entregando o coração a Jesus, eu vou dizer para você, não será fácil. A Bíblia diz que o caminho é apertado, a porta é estreita, que leva à vida, poucos entram por ela. O caminho que leva à perdição é espaçoso, a porta é larga e a maioria vai por ele. E também vai dizer assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas os escolhidos vão vencer, são os que vão perseverar. Não quero motivá-los a perseverar. Muito obrigado, Pai do Senhor, e bom dia para todos. Quem não recebeu o folheto, quero entregar o folheto para vocês, tá bom? Chegou depois? Bom dia para você e Deus abençoe. Bom dia. E aí, minha amiga? Tem desenho para você olhar. Bom dia, minha amiga. Pessoal, bom dia. Permitam que eu me apresente para vocês. Meu nome é Moisés da Márcia. Entreguei para vocês um folheto falando sobre a palavra do Senhor Jesus. E eu quero agradecer a Deus, primeiro, por vocês terem recebido esse folheto, me darem esse crédito, tá? E agradecer pela vida de vocês, porque é importante a gente ter esse bate-papo aqui. Esse folheto, ele fala sobre a Bíblia, que é o único livro no mundo que a gente pode se referir a ele como sendo a palavra de Deus.
E a própria Bíblia diz o seguinte: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só o fato de vocês pararem para receber o folheto e pararem para me ouvir, a gente conversa sobre a palavra de Deus, isso gera fé em nossos corações, tanto no meu quanto no de vocês. E isso é importante, porque a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus também precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o servem. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Então, muito bom a gente parar, a gente receber a palavra e gerar fé em nossos corações. A Bíblia também diz algo muito importante, que fala sobre o amor de Deus. Romanos capítulo 8 diz o seguinte: nada no mundo, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero dizer para vocês que nada que você ou eu possamos fazer vai fazer com que Deus desista de nos amar, tá bom? Isso é muito importante. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, olha o tamanho do amor, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Ele nos ama, mas Ele sabe que a gente tem um problema, e um problema muito grave, que causa separação entre nós e Deus. Embora Deus nos ame, a Bíblia também diz assim: os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vós, para que Ele não vos ouça. Em outro versículo ele vai dizer assim: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Em seu grande amor, Deus mandou o seu Filho Jesus para resolver o problema do pecado. Nós todos somos pecadores, todos somos amados por Deus, porém todos estamos distantes da glória de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. E a gente precisa de arrependimento para perdão dos pecados, a gente precisa de salvação exclusiva em Cristo Jesus. Por que exclusiva em Cristo Jesus? Porque o próprio versículo de João 3,16 que a gente citou, ele disse que Deus enviou o seu Filho para quem crer nele. Não disse quem crer nele e mais um anjo, não disse quem crer nele e tiver uma religião, não disse quem crer nele e usar um amuleto religioso, mas quem crer nele tem a vida eterna. Como que a gente faz para receber a vida eterna? Primeiro, a gente precisa voltar à questão da fé. A gente ouve a palavra de Deus, a gente crê e pela fé a gente busca em Deus o perdão dos pecados, orando assim: Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor me ama e que eu pequei contra o Senhor e o meu pecado me separou da tua presença. E eu quero voltar para perto do Senhor. E o único meio é eu me arrependendo dos meus pecados, então eu te peço, perdoa o meu pecado, me limpa até daqueles pecados que eu cometi sem querer, porque eu não consegui evitar por causa da minha natureza pecaminosa. E a Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o ouvido do Senhor também não está tapado para que não possa ouvir. Você ora no seu pensamento enquanto você está aguardando o atendimento, enquanto você está me ouvindo, Deus vai te ouvir. Eu não vou nem perceber que você orou. Não existe nenhuma mudança aparente. Seu aspecto físico não vai mudar, seu rosto não vai resplandecer, mas Deus vai ouvir a oração e vai perdoar o pecado. Isso é importante. Então, eu quero nessa manhã fazer esse apelo a que você, pela palavra de Deus, creia no Evangelho e se arrependa dos seus pecados e receba em Cristo a vida eterna. Vai ter um dia que essa oportunidade não vai mais ser nos dada. A Bíblia diz também: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Ela diz que vai ter um dia que não será mais possível achar ao Senhor para salvação, para perdão dos pecados. Invoque ao Senhor enquanto está perto. Vai ter um dia que acabou o tempo da graça, do perdão e da salvação, porque virá o tempo do julgamento. Aqueles que receberam a salvação, o perdão dos pecados em Cristo Jesus, estarão salvos, vão ter a vida eterna, vão morar com Deus na eternidade. Quando uma pessoa morre, a gente fala assim: que Deus o tem em bom lugar, não é assim? Ele está melhor do que a gente. Deus só o tem em bom lugar e Ele só está melhor do que a gente se Ele tivesse arrependido dos pecados e aceitado a Jesus. Ainda que seja religioso, a religião não salva. Se religião salvasse, você ia falar assim: gente, domingo tem culto na minha igreja, vamos todo mundo para lá, minha igreja é boa pra caramba, minha religião é boa pra caramba. Eu acho que é boa, mas eu quero dizer que não salva. Cristo salva e a gente precisa dessa salvação. Um bom dia, Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção e pelo carinho. A paz do Senhor para todos vocês. Obrigado, meu Deus. Pessoal, bom dia.
Permitam que eu me apresente para vocês. Meu nome é Moisés da Márcia. Eu entreguei para vocês um folheto falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E eu quero agradecer a Deus por vocês terem confiado em mim de receber esse material da minha mão, mesmo que alguns de vocês nunca tenham me visto na vida. Mas é importante esse material porque eu procuro falar nele sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E a própria Bíblia diz o seguinte: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só o fato de vocês aceitarem esse folheto e ouvirem a gente falar sobre o Evangelho, isso gera fé no coração, tanto de vocês quanto no meu. Isso é importante porque a Bíblia também diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quero dizer a vocês que a Bíblia diz que Deus nos ama e que nada que a gente faça vai fazer com que Deus desista de nos amar. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a Bíblia diz também que o nosso pecado, e nós pecamos por natureza, faz separação entre nós e Deus. Jesus veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados. Porém, Ele não vai perdoar o pecado de ninguém pela força, nem pela violência. A gente precisa crer e pedir a Ele o perdão dos pecados. A Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido do Senhor está tapado para que não possa ouvir. Se você e eu buscarmos ao Senhor em oração, Ele perdoa pecados e Ele salva. Quero dizer para você que você pode, enquanto está esperando o ônibus aqui, ligar o seu pensamento, o seu coração em Deus e pedir ao Senhor: Senhor, eu creio no Teu Evangelho, na Tua Palavra, gerou fé no meu coração, eu quero pedir que o Senhor me perdoe, que o Senhor me limpe. E você pode, na hora que sua condução chegar aqui, já está perdoado de pecados e salvo, porque o Senhor quer salvar, mas Ele diz assim: vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscar de todo o seu coração. Um dia Jesus vai voltar ou a gente vai morrer, e a oportunidade de salvação vai ter terminado, porque a gente vai entrar no julgamento de Deus. Antes disso, aceitemos a Jesus e recebamos o Evangelho. Um bom dia na graça e paz do Senhor. Obrigado pela atenção e pelo carinho. Tchau, tchau. Bom dia, querido. Deus abençoe vocês.